Brasil conseguir, numa janela de oportunidade estava aberta, prender Lula em 2015, assistir a Dilma entregar essa economia a um desastre, ver ali o Temer tentando com algum esforço fazer alguma coisa, e aí o milagre aconteceu. Alguém antissistema, alguém que defende os nossos valores, chamado Bolsonaro, entrou e nos defendeu. E o Bolsonaro é um escudo que tem sido perfurado, o escudo tem sido amassado. Eu posso falar para vocês que estão nos assistindo aqui, eu cansei de conhecer deputados e senadores que falaram: o Bolsonaro fechou a torneira, ele não é um bom político. Eu falei: mas por que ele não é um bom político? Ele não deixa ninguém pegar uma beira. Eu posso asseverar para vocês o que eu estou te falando. Eu, de todos esses 9 meses meu, imerso na política, o que eu mais conheci foi gente chateada com o Bolsonaro. Por quê? Agora, Pablo, Pode tem uma falar. coisa, Paulo, é uma guerra de altares, né? Se você pensar o que está sendo feito a nível de oração, jejum e, por outro lado, feitiçaria, né? O pessoal está assim. Se você pensar, esse pessoal, às vezes, ateu, comunista, diz que não acredita em Deus, mas eles acreditam no diabo. O Hitler tinha um bruxo do lado dele que até disse o dia que ele ia entrar no poder. O Himmler, que era o cara da SS, ele era um feiticeiro, um bruxo da pesada. Marx, segundo Richard Humbert, que foi o fundador da Voz dos Mártires, né, que era um romeno cristão que se converteu e ficou preso muito tempo por conta da sua fé, disse que Marx era um satanista. Então, esse pessoal se envolve com o oculto como desde Babel. Quando você vai lá para a Torre de Babel, a gente pensa que era uma torre, tem os modelos da torre. Eles colocaram os zodíacos no topo da torre, né, que representavam uma conexão com o mundo espiritual. Então, esse pessoal se relaciona com o oculto muito pesadamente. Então, tudo isso que nós estamos falando é mais do que uma guerra cultural, é uma guerra espiritual. Nós estamos falando de poderes em colisão. A coisa é um pouco mais funda. E o que é importante, se você é cristão, você vai entender. O ladrão, que é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Vamos lá, o ladrão, que é o Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele fez na China? Vamos lá, não sei se vocês sabem. Sabe quantas pessoas foram mortas na China, na Revolução Comunista? De Mao Tse-tung? 70 milhões. 70 milhões de pessoas morreram, assassinadas ou de fome. Vocês sabem quantas pessoas morreram na Revolução Bolchevique da Rússia, da União Soviética? 40 milhões. Se estima que mais de 13 milhões já morreram em Cuba desde a Revolução. Não se tem notícia na Coreia do Norte. É o país mais comunista, mais fechado do mundo. São milhões. Então, as pessoas estão achando que vai ser brincadeira, estão achando que é um problema meu, do Paulo, do Pablo, do JB. Não, meu amigo, é seu problema. Um cara que. Estou achando que é o problema do cara que fala palavrão, né? Só porque não sabe, só porque se posiciona assim mais fortemente. Não tem nada a ver com isso. Bolsonaro, dane-se Bolsonaro, não quer saber de Bolsonaro, quer saber da minha família, da minha nação, do meu trabalho, do meu negócio. Porque, olha para quem é empresário. Na Venezuela não tem mais empresário. Sabe o que significa? Não tem mais emprego. Ou você... E o Bolsonaro é o único cara que está segurando essa onda, né? É o único cara que tá botando aí para ferver. Olha o André Fernandes aí. Olha o André, dando reforço. E aí? Tudo bom, senhor? Estou dirigindo aqui, acompanhando a live. Muito bom ver vocês falando sobre isso. Prazer participar aqui. Ó, gente, você sabe, a gente, por exemplo, o Paulo Vieira convida a gente para ir na casa dele. Paulo Vieira há muito tempo já toca esse assunto. E ele fala categoricamente, explica: isso aqui vai virar o caos. Se a gente não posicionar, isso vai virar o caos. Eu posso falar para vocês, de tanto estudar esse assunto, você está aqui, não sei se aparece à minha direita o JB Carvalho, é um dos homens que você tem na nação que mais entende sobre marxismo cultural. Fala com a propriedade que eu desconheço alguém falar. Tá alguém aqui, ó, abaixo, que é o Paulo Vieira. Paulo Vieira não tinha nem que saber desse assunto. O problema é que ele domina o assunto. Tá alguém aqui falando: eu já escrevi livros sobre marxismo cultural. O negócio é que a gente não é bobo, amigo. Aqui tem uma nação, tá aqui homens prósperos aqui nessa tela agora falando com você, e nós queremos defender a sua prosperidade, a sua família, os seus negócios, a sua liberdade. Vocês não sabem o que significa um comunismo implantado numa nação. Às vezes vocês pensam que é um apelo de gente que está aí na internet. Não é um apelo de quem está na internet, é de alguém que entende o assunto com profundidade. Não faz sentido. Olha o Capitão Derrite aí, tem muita gente aí na live. É o seguinte... Ô, Pablo, deixa eu compartilhar algo aqui.
você me dá um minutinho? Eu acabei de chegar da Flórida para voltar a morar no Brasil. Tem 4 anos que eu fiquei na Flórida e a gente está vendo um movimento lá de êxodo de Nova York e Califórnia. Nunca houve um êxodo tão grande para o estado da Flórida, que é um estado conservador, assumidamente, como que a gente está vendo hoje. Só no mês de novembro do ano passado, foram mais de 50 mil drive license, habilitação de motoristas transferidas de Nova York para Miami. E por que isso está acontecendo? Porque durante a pandemia, toda aquela política de esquerda que foi aplicada com muita força em Nova York e em toda a Califórnia, destruiu. Você vai para São Francisco hoje, o número de moradores de rua em São Francisco é um negócio assustador. Você não pode deixar um moletom em cima do teu carro que ele vai ser arrombado para alguém trocar por drogas. Então, o que a gente está vendo lá na Flórida é o seguinte, o governador ele é extremamente conservador e ele já deu um recado. Ele falou, não venham para cá tentar fazer na Flórida o que vocês fizeram na Califórnia e Nova York e viram que deu errado. Porque vocês só estão vindo vir morar aqui porque a gente tem um estado que é conservador. Então, o governador, algumas semanas atrás, acabou de tirar alguns livros de matemática da grade, porque eles tinham doutrinação. Ele falou, matemática é para você aprender sobre números. Não venham doutrinar os nossos filhos em relação à sexualidade. Eu estou compartilhando isso pelo seguinte, você tem Miami hoje como um dos lugares mais caros dos Estados Unidos para se morar, porque todo mundo que estava em Nova York e na Califórnia e viu que deu errado essa política de esquerda, agora está tentando se refugiar lá. Então, irmão, a gente vê, não é só na América Latina, não. Os Estados Unidos está vivendo os reflexos de uma política de esquerda. A gente viu isso acontecendo aqui. Fica em casa, a economia a gente cuida depois. E a gente viu isso lá. A Flórida foi extremamente aberta e a gente está colhendo os frutos disso. Um dos estados que mais cresceram nos Estados Unidos. Então, pessoal, o que a gente está ouvindo aqui do Paulo Vieira, do Paulo Marçal, do JB Carvalho, é um alerta. A gente precisa entender que deu errado em todos os lugares que essa política foi implantada. E não é no Brasil que toca morre. Tudo que toca seca. Comunismo, tudo que toca morre. Desculpa, André. É isso, JB. Só queria compartilhar isso. É isso, bispo. E o que é que resta? E o que é que resta? O que é que vai restar? O que é que está acontecendo na Argentina? 40% da população em um ano já está na linha de pobreza. 40%. Isso vai acontecer aqui se eles entrarem. Aconteceu na Venezuela, 89% da Venezuela está na linha de pobreza, já emagreceram 13 quilos. Então, amigo, Chile está numa decadência total. Tem 8 meses que a esquerda assumiu no Chile. 8 meses, já estava na decadência, era chamada Europa da América Latina. Então, pessoal, a minha pergunta para vocês, eu peço que você descreva aqui, o que é que você vai fazer para resguardar a tua família, o teu negócio, o teu trabalho, a tua vida? O que é que você vai fazer? Porque eu vou lhe dizer, se eles entrarem, não vai ter mais propriedade privada, não vai ter propriedade rural. A massa que quer tomar o que é seu vai entrar para tomar a sua casa, vai entrar. Vão tomar as terras, os sindicatos vão invadir, o MST vai ser forte, como era antes. Teve uma coisa, Paulo, que mexeu comigo, foi uma fala do Lula, né? Não foi uma fala que ele fez na internet, mas num pequeno grupo ele falou assim, essa é a minha última oportunidade de implementar o socialismo no Brasil. Cara, quando isso entrou aqui no meu ouvido, eu falei assim, não vai não. Vou falar igual o padre que Elmo fez lá no debate com o Lula. Não vai não. Nós vamos lutar com a nossa vida. Nós vamos lutar com tudo que a gente tem. Pode vir tomar celular, pode vir fazer o que quiser, que ninguém vai afinar para isso. Então, absolutamente, o que a gente precisa, numa hora dessa, é pegar instrução. Tá aqui 3 pessoas que podem te dar instrução nisso. Nós vamos ficar desgastando com isso. Final de semana... Eu quero eu quero sair para vocês chamarem o Derrite. É um cara de Deus, é um cara do povo, é um cara que vai poder abrir muito a cabeça de todo mundo que está aqui. Capitão Derrite. É um cara muito... amigo. Tá aí, Derrite. Acho que ele... Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele só mandou a mensagem, ele não fez... Ele não tá aqui. Se tiver aí, Derrite, aparece. Manda a mensagem que eu te coloco aqui. Agora tem um sofisma, né? Os caras colocam, toda hora aparece isso. É um sacrilégio misturar religião com política. É uma estupidez falar uma coisa dessa.
Você não é um cristão, você é um pagão, porque você está pensando como os gnósticos, onde Deus fez dois mundos, um mundo sagrado e um mundo secular. Ilimitado. A Constituição americana é baseada na religião. Só tem um mundo só que Deus fez. E Ele é o Senhor de todas as esferas. Jesus é o Senhor das artes, porque Ele é o Criador da beleza. Derrite aqui. Pera aí, Derrite, eu vou te colocar. É o seguinte, gente, na verdade, o que a gente tem que entender é que não é uma guerra, não é uma guerra de duas ideologias, é uma guerra da realidade contra a ideologia. Por exemplo, a vida é a real. A ideologia dos caras é corta a vida ao Capitão Derrite. Pablo, Bispo, JB, Paulo Vieira, meu mestre. Parabéns pela eleição, Derrite. Obrigado, fiquei triste que eu estava lá, para e passo ali com o nosso amigo Pablo Marçal, mas daí, enfim, até liguei para o Pablo para conversar sobre isso hoje. Não fica triste não, que nós estamos resolvendo, vai dar certo. Eu tenho certeza, e assim, é muito legal vocês participarem e se posicionarem publicamente, porque infelizmente, é uma realidade, tem pessoas que se deixam influenciar, que são seguidoras de vocês, são pessoas que vocês têm a opinião de vocês vale muito para elas, mas elas não conseguem enxergar a realidade da tragédia que vai ser a possibilidade da volta da esquerda no poder, e eles compram uma informação, uma cortina de fumaça que a grande mídia passa, que a esquerda é boazinha, que isso, que aquilo, e não enxergam o que está acontecendo e as pautas que eles defendem. Eu falo muito na área da segurança pública, todos vocês sabem que eu briguei 3 anos e meio aqui na Câmara para aprovar o fim da saidinha temporária de preso no Brasil. E a esquerda, ela defende desencarceramento em massa. Ei, Colômbia, o presidente da Colômbia é de esquerda, e ele está soltando, se eu não me engano, é hoje, começando a soltar os encarcerados. Mas as pessoas não sabem porque essa esquerda quer soltar os encarcerados. Porque em todo país ditatorial, quem faz o trabalho sujo não é a polícia nem o exército. É um grupo paramilitar. Então toda ditadura precisa de um grupo. Os nazistas tiveram SS, que era um grupo paramilitar formado de bandidos. Em Cuba, agora houve essa, Pablo, em janeiro, que poucas pessoas sabem porque a mídia não diz. Eu estava nos Estados Unidos e entendi porque tem muito cubano lá. A população jovem fez uma revolta popular contra a ditadura de Fidel Castro. Você sabe o que aconteceu? 14 mil mortos desaparecidos. E sabe quem matou? Não foi o exército nem a polícia. Foi um grupo paramilitar que saiu matando indiscriminadamente quem estava na rua. Depois que eu fotografava, ia nas casas, tirava da casa e matava. Do mesmo jeito que faz na Venezuela. Porque nesse país não existe reclamação, insatisfação mata. E tem gente que vai votar num ladrão que vai implantar isso. Capitão Derrite, você que está no governo, você que está com proximidade também com o presidente, o que você fala para pessoas que estão nos assistindo aqui, quase 30 mil pessoas de Pico? O que a gente tem que fazer? Dá uma instrução, acho que o bispo carrega uma instrução, o Paulo, eu, mas eu vejo que você está aí com mandato, né? Eu vou entrar agora na próxima, vamos ser colega ali dentro do parlamento. Eu quero saber, e agradeço aqui publicamente os quase 250 mil votos, uma honra estar ali, ó. Eu e o Capitão Derrite ali entre os mais votados aí do estado de São Paulo. Eu quero te dar os parabéns também, capitão, pela luta, né, que ela não é fácil, mas o que a gente tem que fazer? Você como parlamentar, você como capitão, você como cristão, você como um cara de bem, né? A esquerda odeia quando você fala que a pessoa é uma pessoa do bem, né? Uma pessoa de bem, é uma pessoa de família. O que você sugere? Eu acho que a gente tem que ir atrás daquele voto que a gente pode convencer. Primeiro, os mais de 30 milhões de brasileiros que não foram votar, de abstenções. Isso é um absurdo. Então tem um povo aí para a gente chamar. Segundo ponto, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu liguei para o presidente Bolsonaro e falei pelo telefone com ele hoje. O que eu vou fazer, o Capitão Derrite vou fazer. Estado de São Paulo, Pablo, no nosso estado, muitos prefeitos apoiaram o Rodrigo Garcia, que estava com a máquina na mão, porque infelizmente a nossa política ainda é isso, o governador só libera se o prefeito apoiar. Enfim, a realidade é que o Rodrigo Garcia teve 18% dos votos e boa parte do eleitor do Rodrigo Garcia não votou no presidente Bolsonaro, deve ter votado na Simone Tebet, que estava na coligação. Eu estou pegando os prefeitos do estado de São Paulo
que estão mais ou menos nesse sentido, e quero trazer aqui para Brasília, porque o presidente não vai conseguir visitar 645 municípios em São Paulo, 680 em Minas, 300 e pouco entre o estado. Quero pegar os prefeitos com maior número de votos, com maior credibilidade, trazer, quem sabe, aqui em Brasília, colocar todo mundo no auditório, pedir para que eles declarem apoio, que eles gravem vídeo, que ele leve essa mensagem até o pessoal lá, porque, querendo ou não, cada voto é importante, e o mais importante é a gente falar quais são as pautas que o presidente Bolsonaro, que a direita defende, e quais são as pautas que a esquerda defende. O Paulo Vieira acabou de falar aqui sobre isso sim foi um verdadeiro genocídio, 14 mil pessoas sendo assassinadas por grupos paramilitares. E por que a gente não fica sabendo disso? Porque a imprensa lá é censurada. E o Lula já falou que quer controlar a imprensa aqui, já falou que quer colocar regra nas mídias sociais. O PT quer fazer isso. E não é possível, é inadmissível nos dias de hoje a gente imaginar que nós vamos ter liberação das drogas, desencarceramento em massa, uma política pública ensinando sexo para criança em sala de aula. Então, assim, surreal a gente não se posicionar nesse momento. E o que a gente pode fazer? Cada voto é importante. É ir naquele cara que está em dúvida, que está indeciso, que não enxerga, porque eles não enxergam. Muita gente do povo brasileiro, faltando uma semana para a eleição, não sabia quem votar para deputado federal. Ele sabe quem votar para o presidente da República, no máximo governador. Ele não sabe quem votar, não sabe quem colocar no Congresso Nacional. Então a gente tem que ir nesse povo, nesse público que ainda não formou opinião. Eles tem que trazer para nós esses caras. Eu cheguei, depois de 45 dias de campanha, cheguei em Brasília hoje. O meu voo amanhã é 8 horas da manhã, estou voltando para São Paulo. Minha esposa e meus filhos vão ficar aqui. Eu vou de manhã num evento político que um grande partido vai declarar apoio público ao governador Tarcísio. Então eu vou continuar trabalhando pelos capitães em São Paulo, pelo Tarcísio e pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro parece que já está em contato com a ACM Neto, com o Caiado e com o Romeu Zema, que são 3 governadores que fizeram uma boa votação, mas que não apoiaram o presidente no primeiro turno. É esse apoio que a gente precisa buscar, e vocês, como grandes influenciadores, procurar trazer para o nosso lado, porque cada voto é importante. Cada um que está aqui, aí eu peço para o JB também dar uma instrução, e o Paulo Vieira também, nós vamos criar grupo no WhatsApp, cada um de vocês vão criar. E eu vou pedir, ao invés de jogar as pessoas lá dentro, criem links você como eleitor pode fazer isso. Você vai criar um link para convidar pessoas e vai mandar na sua lista de transmissão, convocando essas pessoas. Coloca nos seus stories, coloca na sua lista de transmissão do WhatsApp, para que pessoas estejam na mesma frequência que a gente. Nós vamos militar, nós vamos colocar nossa cara aqui para bater. Eu, inclusive, estou indo para Bahia esse final de semana, Guilherme Batista, estou aliançado aí também com o Bispo Hernandes. Nós vamos mandar gente lá para Bahia, nós vamos ficar 3 dias ali na Bahia levantando líderes. Para quê? Para multiplicar, nós vamos rodar o Nordeste. Por que eu quero estimular vocês? O Derrite acabou de falar, a minha ação é essa, liguei para o Bolsonaro e fiz isso. Cada um de vocês nas suas frentes precisam fazer alguma coisa. Não dá para esperar o último dia igual na escola pública. Eu fui aluno de escola pública. Não resolve igual a escola pública. O Lula tem braço em todos os países de ideologia vermelha e esses caras não desistem do país mais rico da Terra, que chama Brasil. Não tem país que se compara às riquezas naturais que o nosso país tem. Então o que esses caras fazem? Eles foram financiados por 14 anos pelo petismo e agora eles estão retribuindo. Então não há limite para dinheiro para esses caras. Então põe isso na sua cabeça. Todo mundo escreve assim, eu tô dentro, eu tô dentro. Esse é um tempo de todos nós virarmos líderes. Nós não estamos defendendo a pessoa do Bolsonaro. O Bolsonaro é nosso escudo. A gente tem que ser leal a ele, porque ele não desvirtuou de forma nenhuma. Tudo que se levantou contra o presidente até agora foi narrativa. Absolutamente narrativa. E narrativa não tem fatos e dados. Caia para dentro do movimento. Eu faço esse apelo para vocês que estão assistindo. Escreve aí. Eu tô dentro. Usa seu raio de influência. Para de cobrar os outros. Daí a gente fala, o fulano tinha que fazer. Chama não sei quem. Não, vai você fazer. Eu tô fazendo, o Derrite tá fazendo, o JB tá fazendo. É um dos conselheiros do presidente da República. Tá aqui o Paulo Vieira, que também é amigo da esposa e do presidente da República. A gente tem acesso e nós vamos fazer uma escada sobre isso. Vem do presidente para todo mundo, mas a gente não consegue levar coisa para ele. Tem que ir fazendo coisa sem parar. JB, o que você acha que pode fazer agora, de imediato?
Não, a primeira coisa é que a gente tem que desmistificar essas ideias aí que são esses rótulos que põem, né? Se você conhece o presidente mais de perto, você respeita ele ainda mais. Derrite está lá muito perto do presidente, sabe disso, né? O presidente é um cara incrível, né? Um cara de verdade. Esse dia ele falou num evento onde eu tinha um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido. Ele falou, cara, esse sujeito é de verdade. Eu falei, é verdade. Ele é isso aí, aqui, ali, todo tempo. E a gente precisa realmente desfazer essas narrativas do tipo, a religião, porque tem muita parte da igreja que acredita que a gente tem que entregar esse mundo. O cara acabou de colocar aqui o Apocalipse. O Apocalipse não é o fim do mundo, é o início de uma nova era. Apocalipse significa que Jesus venceu. Apocalipse significa que o mal está sendo destruído. É isso que o livro de Apocalipse foi escrito para descrever. Mas religião e política não se misturam. A gente tem que desfazer esse sofisma. Jesus é o Senhor de todas as esferas. Política, economia, educação, ciência, tecnologia, mídia, arte, entretenimento, família, religião. Essas são esferas. Tem uma frase, Pablo, de um cara chamado... ele é o pai do neocalvinismo, Abraham Kuyper. Ele diz: nenhum centímetro quadrado desse universo Deus pode chamar de seu. Não há nenhum centímetro nesse universo que Deus não possa chamar de seu. Então a arte de Deus, a mídia de Deus, ele é a verdade, a política de Deus, ele é rei dos reis, o senhor dos senhores, a economia dele, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o mestre, portanto é o Senhor da educação, ele é o Senhor da família porque ele é o pai, e ele é o Senhor da igreja porque ele é Deus. Então todas as esferas pertencem a Deus, inclusive a política, meu Deus do céu. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. Então ele é o príncipe da paz. Nós estamos proclamando um reino, nós não estamos proclamando uma religião. Nós estamos declarando que o reino de Deus está vindo. O aumento do seu governo será paz sem fim. E as águas vão cobrir, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Jesus venceu e nós estamos aqui para determinar isso. E o Brasil é o que todo mundo está apostando que vai virar isso e vai ser um farol para o mundo, vai ser um celeiro para as nações, não só no agronegócio, não só na comida que está alimentando já o mundo e pode alimentar o mundo inteiro. Nós temos o potencial de alimentar o mundo inteiro, mas também numa perspectiva espiritual, onde tem gente que está cheia do Espírito Santo, que vai incendiar o mundo. A Europa está precisando do avivamento. Os Estados Unidos estão morrendo por causa da política progressista. E o Brasil tem a chance agora de acordar, agora no dia 30 de outubro, com Jair Messias Bolsonaro, e ser esse país que vai despontar no mundo. Com o Lula, nós vamos perder muito tempo, nós vamos se enterrar, nós vamos realmente sofrer muito mais, muito mesmo, caso fosse o Lula, e eu acredito que não vai ser. Isso não vai acontecer, porque nós vamos lutar até a última gota de suor, de sangue, de lágrima, de gordura que a gente tiver. É o seguinte, você sabe por que você vê esse tanto de polícia na política? Por que tem um capitão, presta atenção nisso, por que tem um capitão na presidência da República? Justamente porque tem excesso de bandido na política ainda. Por que você vê pastor? Por que você vê empreendedor? Né? Você vê hoje os maiores treinadores de desenvolvimento humano, de tudo que você está vendo com a cara na política. Porque passou do limite esses caras. Eles passaram do limite. Então, numa sociedade normal, onde estaria tudo bem, o capitão estava só na polícia, o pastor estava só na igreja, o empreendedor estava só na sua empresa. Só que a gente não vai aceitar isso aí não, gente. A sociedade vai por água abaixo se vocês não entrarem nessa com a gente. Então, tira um print agora do que vocês estão assistindo, marca todo mundo e peita, põe seu rosto. Põe seu rosto falando, eu estou nesse movimento. Esse movimento do Brasil, nós estamos defendendo, é uma nação. Nós estamos no segundo centenário, no bicentenário da independência do Brasil. E até hoje nós estamos discutindo se Lula volta. Não faz sentido um negócio desse, cara. 200 anos de independência, a gente aceitando um ladrão. Por pouco aí, não sei o que ele fez aí. Qual foi a pressão, aonde ele apertou qual botão. Quase que vence a eleição no primeiro turno. Que loucura que é essa? Da onde nós vamos aceitar um negócio desse? Paulo Vieira. Eu quero trazer para todo mundo, tá? Não é uma retórica, nem é o que eu acho. Venezuela caiu, Argentina caiu, Chile caiu, Colômbia caiu, Nicarágua caiu e não tem volta. Todos estão na miséria, ou já entraram. O único que não entrou na miséria completa foi Chile, todos já entraram na miséria. E isso vai acontecer conosco, se você não fizer nada. Não sou eu, não é o Catamo Derrite, o BJB, o Pablo Marçal que vai virar esse jogo.
É você, povo brasileiro. A pergunta é: o que você vai fazer? O Marçal está dizendo o que fazer. Faça. Confie. Faça. Se você tem amor pelos seus filhos, se você ama a sua família, se você quer a sua casa, se você quer seu carro, as pessoas estão me pedindo para profetizar, eu vou profetizar e vou passar a palavra e vou tomar. Eu estou exausto, estou desde manhã cedo nessa luta, movimentando legiões de influenciadores. Eu quero profetizar, eu profetizo. Eu profetizo que o Brasil é do brasileiro. Eu profetizo que a nossa cor é verde e amarela. Eu profetizo que existe respeito à família brasileira, como ela é. Eu profetizo que nós aceitamos tudo, mas não perdemos a nossa identidade de povo brasileiro. O brasileiro é um povo democrático, é um povo que tem empreendedorismo, que pode crescer, que pode opinar, que pode falar, que pode criar seus filhos. O Brasil é um país de criar seus filhos com dignidade, com legitimidade. O Brasil é um país que cresce, um país que empreende, é um país do agro, é um país das indústrias, é um país de pleno emprego, é um país que tem as melhores faculdades do mundo, é o país onde o mundo quer morar. Os americanos querem morar no Brasil pela qualidade de vida do Brasil. O Brasil é um país de alto salário, o Brasil é um país de alta tecnologia, onde produz a comida do mundo, as melhores indústrias estão no Brasil, nossos rios são limpos, não há violência. É um país livre da violência. É um país de Deus, cujo Deus é o Senhor da nação, porque bendita é a nação, cujo Deus é o Senhor. É um país que se rende, se humilha diante de Deus, que clama, que ora, que se arrepende dos seus pecados. E Deus ouve, perdoa nossos pecados e sara a nossa terra. O Brasil, eu profetizo que é o melhor país do mundo para se viver e para se morar. E nossas famílias estão guardadas e seguras em Deus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma lembrança aqui, ô Bispo, por favor. Eu queria primeiro contar uma história do Bispo JB Carvalho, porque eu tenho um processo de aceitação de Cristo na minha vida, assim, que o Paulo conhece muito bem. Eu dei meu testemunho aqui na Câmara dos Deputados, quando houve uma sessão solene em homenagem aos coaches do Brasil. O Paulo Vieira foi homenageado aqui no plenário, numa iniciativa do deputado Heitor Freire do Ceará. E nesse processo que eu estava vivenciando, me aproximando de Cristo, uma vez eu fui viajar com o presidente Bolsonaro para, se eu não me engano, foi para Presidente Prudente, para a homologação do Hospital Regional do Câncer, para atender toda a região lá de Presidente Prudente, uma região carente. E tava o presidente Bolsonaro estava agitado, porque houve uma decisão do STF que, na canetada, iria determinar o pagamento de mais de 90 bilhões de reais acumulados de precatórios. O presidente Bolsonaro, daquele jeito que ele fica estressado, a gente percebe na cara dele a pressão de outros poderes sobre o exercício da atividade de um presidente da República. Ele virou assim na cabine e falou assim: ô Bispo JB, foi quando o Bispo JB falou de Paulo Carvalho, Paulo Vieira, ele estava atrás de mim, eu só ouvi, né, Paulo Vieira, peraí. E aí a gente começou a conversar, mas o presidente Bolsonaro falou: JB, faz uma oração aí, que se isso acontecer, eu vou entregar a chave do Palácio do Planalto. Não tem condições mais. Aí o Bispo JB fez uma oração, pediu para que Deus agisse. Quando nós pousamos, o presidente Bolsonaro saiu da cabine dele lá, foi lá e falou assim: ó, JB, daquele jeito dele, né, Bispo? A tua oração tá poderosa, hein? Acabei de receber a informação do Fux aqui, que não vão na canetada me obrigar a pagar os 90 bilhões. Então, para mim foi uma honra vivenciar, porque eu estava do lado do senhor, Bispo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, acreditar em Deus, mas não adianta só acreditar e não agir, porque tem poder quem age, né, Paulo Vieira? Eu queria falar só uma última coisa. Você sabe, eu recebi agora 28 afegãos aqui. A gente já recebeu 88 da primeira leva e agora chegaram 28 em Brasília. Nós cuidamos de 29 aqui. Hoje, em Brasília, a gente cuida de 29, recebemos 28. Vamos para parceiros aqui de Araçatuba e de Minas Gerais. Já estão saindo essa semana para lá. E é terrível ver esse pessoal abandonando tudo, chegando com a mala de mão de tudo que construiu na vida, famílias inteiras, perdendo a nação, porque a nação foi sequestrada por radicais talibãs. A nação foi roubada. Assim como a Venezuela foi roubada, assim como a Colômbia está sendo roubada, assim como o Chile está sendo roubado e a Argentina também. Assim como a União Soviética e os Balcãs
a cortina de ferro, roubou nações inteiras. Então, o comunismo tem essa natureza de roubar nações, né? E no outro caso, os radicais islâmicos também fazem isso. Então, o meu ponto é, quando nós vemos o século XVI, todo mundo foi para Genebra fugindo das perseguições religiosas. Genebra se tornou a cidade-refúgio. Genebra se tornou a Jerusalém do século XVI, a cidade sobre a colina, a cidade de Calvino. Dali tem um modelo de ocupação apostólica do mundo. Genebra hoje tem 36 organizações internacionais, as commodities do mundo é decidida a partir de Genebra, o preço das coisas, é a capital da Europa. Mas no século XVII há uma mudança de eixo. É agora Massachusetts, né? Plymouth Rock, Mayflower, a fuga de Leiden, a fuga da Europa para os Estados Unidos, a Nova Inglaterra. Então, eles vão para uma terra. E por que eles foram para Genebra? E agora, por que eles vão no século XVII, século XVIII e século XIX para os Estados Unidos, até o século XX? Por quê? Porque é uma terra de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de culto, liberdade de mercado, livre mercado, o competente que sobressai, não é o governo fazendo ajustes e regulando. Eles vão para os Estados Unidos, foram para Genebra antes por conta que eles estavam buscando liberdade. Senhoras e senhores, se tudo der certo, o mundo inteiro vai querer morar no Brasil no século XXI. E o Brasil vai atrair o maior contingente de imigrantes do mundo que vão querer morar nessa terra de gente livre, de liberdade, que você pode manifestar sua opinião, de liberdade de culto, você pode adorar o Deus que você quiser, né? De liberdade de expressão e de liberdade econômica, onde o governo não vai ficar te taxando num capitalismo de Estado, né? Onde você tem que ser amigo dos governantes, amigo dos reis, para você ter favores. Não, você é competente no que você faz e você se destaca, porque você é bom, tem um produto, um bem, um serviço que serve e atende à necessidade das pessoas, que é ganhar dinheiro e resolver problemas, né? Então, o meu ponto é o seguinte, se tudo der certo, dia 30 de outubro, Jair Bolsonaro presidente, nós vamos ver 4 anos de extrema prosperidade no Brasil. Amém. Tamo junto, Paulo Vieira, JB, Derri.